A cena de abertura se passa na cidade de Nova York, onde somos apresentados a um jovem chamado Milo. Ele está confinado a uma cadeira de rodas, mas, apesar disso, sonha em se tornar um astrofísico. Ao mesmo tempo, em uma fazenda no Missouri, um homem chamado Rick está conversando com seu amigo ao telefone. Ele não percebe que uma aeronave pousa perto de sua casa, após o que perde o sinal em seu dispositivo. Essa interrupção de sinal se estende além do Missouri, tornando-se um problema global. Pouco depois, um avião pousa no coração da cidade de Nova York, com o céu envolto em neblina e uma frota de enormes espaçonaves bloqueando o sol. Diante desse evento bizarro, as forças militares se preparam para a ação enquanto os cidadãos entram em pânico. Os repórteres especulam sobre uma invasão, mas a identidade e intenções desses recém-chegados permanecem incertas. Num acontecimento surpreendente, as pessoas são visitadas por seus entes queridos falecidos, que se apresentam como Karelen, o supervisor alienígena para a Terra. Autoridades governamentais os rotulam como senhores supremos. Todos transmitem a mesma mensagem de que estão aqui para ajudar os terráqueos e pôr fim ao sofrimento, à fome e à doença. Alegam que não são conquistadores, mas a força motriz que ajudará a humanidade a mudar. Asseguram que tudo continuará igual, exceto por uma coisa, a injustiça. Segundo eles, uma nova versão da Terra conhecida como Utopia será a nova lei da Terra. Nos dias seguintes, o mundo começa a passar por uma transformação conforme prometido pelos alienígenas. Povos em guerra, como árabes e judeus, se unem em harmonia. Uma reunião do governo revela que as guerras no Congo, Sudão e Coreia, que não conseguiram cessar por anos, chegaram ao fim. Certa noite, Rick e sua namorada Ellie estão se preparando para dormir quando todos os dispositivos eletrônicos em sua casa enlouquecem. A residência começa a tremer, então Rick, Ellie e seu cachorro se retiram para o porão. Pouco depois, uma luz misteriosa vinda de um droide desmonta lentamente sua casa, forçando Rick a sair. A espaçonave abre sua porta, convidando-o a entrar. Rick concorda sob a condição de que deixem sua família em paz. Em resposta, o droide restaura sua casa ao seu estado original, e Rick embarca na nave para voar para longe. Em outro lugar, os postos de controle militar fecham a área sobre a qual a nave espacial está pairando. No entanto, uma multidão de pessoas doentes e incapacitadas tenta chegar à área restrita. Em meio a isso, uma mulher avança com seu filho doente e ergue o bebê chorando em direção ao céu. Na próxima cena, Rick se encontra no Hotel Four Seasons, em Nova York. Ele reconhece o hotel, pois é o mesmo lugar onde ele e sua falecida esposa, Annabelle, celebraram a lua de mel no passado. Em breve, uma voz sem corpo se apresenta como Karelen e propõe que Rick sirva como intermediário entre os senhores supremos e os habitantes da Terra. Confuso e hesitante, Rick sugere que alguém com mais influência política deveria ser escolhido para esse papel. No entanto, a voz menciona que Rick é o candidato mais adequado devido à sua honestidade e confiabilidade. O alienígena também lhe fornece um dispositivo brilhante, cujo design é futurista, mas cujo propósito é desconhecido. Enquanto isso, os funcionários do governo descobrem o sequestro de Rick, então um agente secreto dos Estados Unidos chamado Paul Dunlow decide visitar a fazenda de Rick para obter informações adicionais. Quando ele chega lá, vários repórteres de notícias cercam a área para cobrir o evento. Coincidentemente, no mesmo momento, o droide larga Rick e parte. Após isso, Paul convoca Rick para uma conversa privada, na qual exige a entrega do dispositivo brilhante. Quando Rick resistir, Paul o ameaça com uma arma, deixando nosso amigo sem escolha a não ser obedecer. No entanto, ao passo que Rick se prepara para entregar o dispositivo, ele abre sua tampa, ativando alguma forma de força desconhecida. Como consequência, o bebê chorando de antes é misteriosamente curado. Horas depois, relatos semelhantes vêm de todo o mundo, conforme várias doenças, até as incuráveis, são inexplicavelmente curadas. Em seguida, Rick é convocado para a Casa Branca para uma coletiva de imprensa. Lá, ele tenta abordar as coisas calmamente, apresentando-se como mediador entre os senhores supremos e os habitantes da Terra. No entanto, a situação rapidamente sai do controle, pois os repórteres pressionam por mais informações sobre os alienígenas. Eles fazem inúmeras perguntas sobre a aparência de Karelen e o conteúdo do droide, nenhuma das quais Rick pode responder. Na próxima reunião, Rick pede a Karelen que se revele, mas este afirma que o mundo ainda não está pronto para vê-lo. Conforme os dias passam, Rick é convocado para várias reuniões para deliberar sobre o futuro da Terra.
As informações discutidas nessas reuniões são então transmitidas ao público por meio de conferências. Agendas ambiciosas são estabelecidas, incluindo a erradicação da pobreza, das doenças e a manutenção da paz global. No meio desses desenvolvimentos, Ellie descobre que Annabelle havia visitado Rick anteriormente, e o Hotel Four Seasons tem um valor sentimental como local de sua lua de mel. Essa revelação a entristece compreensivelmente, mas, apesar de seus sentimentos, ela assegura a Rick seu apoio inabalável. Em apenas 6 meses, os Senhores Supremos, com a assistência de Rick, eliminam com sucesso a guerra, a fome e a pobreza do mundo. No entanto, permanece uma facção de humanos que hesitam em confiar nos alienígenas, suspeitando de motivos ocultos como uma invasão. Um movimento de resistência conhecido como a Liga da Liberdade, financiado pelo magnata da mídia Hugo Vaivrig, está ganhando muitos seguidores. Eles começam a espalhar dúvidas sobre o patrocínio de Karellen, enchendo as ruas com protestos. Rick transmite essa informação a Karellen e tenta persuadi-lo novamente a se revelar. Ele afirma que isso promoverá confiança, mas o alienígena continua a recusar tais pedidos. Por outro lado, Milo está constantemente dedicado a coletar informações sobre os alienígenas e tenta entender como funciona a sua era. Ele utiliza sua inteligência extraordinária para escrever um ensaio sobre o assunto, ganhando uma bolsa de estudos completa em uma nova escola. De acordo com sua pesquisa, os Senhores Supremos estão 30.000 anos à frente dos terráqueos. Uma noite, Milo testemunha sua mãe fazendo uma compra de um revendedor local e expressando insatisfação com a qualidade dos produtos. Quando ela pede um reembolso, o revendedor agride e saca uma arma. Milo intervém e enfrenta o revendedor, resultando em uma acalorada discussão. Como resultado disso, o revendedor atira em Milo no peito, matando-o instantaneamente. Mas apenas alguns segundos depois, um feixe de luz desce do céu, emitindo uma força misteriosa. Isso mata instantaneamente, milagrosamente, revive Milo. Não só Milo é trazido de volta à vida, mas ele também ganha a habilidade de andar. No Missouri, Rick e Ellie estão jantando quando esta expressa francamente sua insatisfação com o que está acontecendo. Ela acredita que os alienígenas estão mexendo com a mente dele e é por isso que não o estão deixando superar seu passado. Assim, ela tenta persuadi-lo a não continuar trabalhando para os Senhores Supremos. Mas apesar de suas preocupações, Rick insiste que é sua responsabilidade, pois se vê trabalhando para o bem de todo mundo. Além disso, Ellie também está triste, pois não conseguem ter filhos, apesar de seus melhores esforços. A razão para isso, no entanto, é desconhecida. Sua conversa é abruptamente interrompida pelo latido de seu cachorro. Rick sai para verificar, apenas para ser inesperadamente nocauteado por algumas pessoas. Pouco depois, ele recupera a consciência e descobre que foi abduzido pelos militantes da Liga da Liberdade. Rick é então levado para uma base remota supervisionada por Hugo. Ao chegar ao enorme bunker subterrâneo, Hugo propõe que eles recuperem o controle dos Senhores Supremos destruindo as mudanças positivas que trouxeram à humanidade. Ele também pede a Rick que se junte à Liga da Liberdade. Sem que ele saiba, Karellen está transmitindo toda a comunicação deles para o público. Rick se recusa a participar de um plano tão terrível, o que enfurece Hugo. Sob sua ordem, os membros da Liga sacam suas armas e atiram em sua direção. Mas momentos antes das balas o alcançarem, os Senhores Supremos congelam o tempo ao redor de Rick e encerram a transmissão. Nesse momento, uma porta se abre, e Annabelle aparece, chamando Rick para dentro. No entanto, ele pede a ela que não volte a procurá-lo, pois já enterrou sua memória e quer seguir em frente. Pouco depois, Rick é deixado de volta em sua fazenda, são e salvo. No dia seguinte, ele participa de outra reunião com Karellen, durante a qual a figura alienígena por trás do espelho informa que a Liga da Liberdade está se desfazendo. Karellen antecipa que os estados em breve se unirão, e as pessoas viverão felizes para sempre. Ele agradece a Rick pelo seu serviço e indica que sua ajuda não é mais necessária. Antes de Rick ser enviado de volta, ele consegue capturar uma fotografia do espelho atrás do qual Karellen sempre se esconde. Ao retornar para casa, ele revisa a imagem com Ellie, e eles entendem o motivo pelo qual Karellen queria se manter oculto. Agora livre de seu trabalho, Rick decide começar um novo capítulo de sua vida e propõe casamento a Ellie. A cena então avança 15 anos, revelando que Milo agora se formou no MIT e trabalha como astrofísico na World Federation, um novo governo unificado na Terra. O mundo presente é completamente diferente do passado, pois os alienígenas alcançaram com sucesso seus objetivos.
Agora, Karelin finalmente decide se revelar ao público em geral. Para isso, um grande evento é preparado em um estádio, e as pessoas parecem muito animadas para conhecer seu anjo da guarda. Não muito depois, uma nave espacial gigante pousa no estádio, e duas crianças entram para escoltar Karelin para fora. Para choque de todos, Karelin se parece exatamente com um demônio, completo com chifres, asas, pele vermelha e uma cauda. A cena corta então para 4 anos depois, e é o ano de 2035. A Era de Ouro realmente chegou para a humanidade, pois a desigualdade, o crime e as guerras desapareceram. As pessoas têm energia verde renovável e comida suficiente para todo o planeta. A Terra se tornou um paraíso, e os humanos vivem vidas saudáveis. Apesar dessas mudanças positivas avassaladoras, Milo, por alguma razão, está preocupado com o futuro. Além disso, ele é demitido de seu cargo de astrofísico, pois todos os programas de pesquisa espacial estão sendo encerrados. Mas antes de partir para a África do Sul, Milo se certifica de levar consigo alguns discos rígidos de dados sobre os Senhores Supremos, pois ninguém sabe nada sobre eles ainda. Uma noite, Rick é acordado por um feixe de luz fora de sua residência. Desta vez, ele entende que é Karelin, então ele segue a luz até seu galpão de ferramentas. Karelin pede desculpas a Rick antes de confessar uma grande notícia: a Terra tem um novo destino. Pouco depois, Ellie sai em busca do marido apenas para notar o droide voando para longe. Ela pergunta a Rick sobre o assunto, mas este esconde a verdade e afirma que Karelin simplesmente veio verificar como estão. Na próxima cena, vemos uma grande instalação de pesquisa na África do Sul, gerenciada por um profissional de saúde chamado Dr. Rupert Boyce. Essa instalação acontece de ser o mesmo lugar onde Milo trabalha atualmente com uma colega chamada Raquel. Um dia, toda a instalação começa a tremer, como se fosse um terremoto. Raquel percebe todos os animais entrando em pânico em suas gaiolas. Depois de um tempo, Dr. Boyce encontra uma câmara adicional no andar térreo da instalação, aparentemente criada por Karelin. Dentro, há um dispositivo de comunicação brilhante que se parece com um grande tabuleiro de Ouija. Dr. Boyce interpreta essa descoberta como um sinal de que Karelin quer que eles estabeleçam contato com alguém. Mais tarde, Milo procura Dr. Boyce e expressa seu crescente desconforto em relação às ações dos Senhores Supremos. Ele menciona ter testemunhado comportamentos incomuns entre os animais selvagens no laboratório. No entanto, Dr. Boyce ignora sua preocupação, pois parece ter algo diferente em mente. Ele guia Milo para uma sala cheia de miniaturas de animais, onde revela que tem ajudado os Senhores Supremos a capturar várias espécies de animais e enviá-los para um planeta alienígena. Segundo ele, apenas uma espécie está faltando em sua coleção: os seres humanos. Dr. Boyce espera que os Senhores Supremos o levem para o planeta deles. Na mesma noite, os Senhores Supremos visitam a família Gregson, composta pelo pai Jake, a mãe Amy e seu filho Tommy. O droide emite sua força luminosa misteriosa sobre Amy e Tommy, fazendo com que eles experimentem inquietação durante o sono. Depois disso, a nave parte, despertando Tommy. Jake ouve sua esposa murmurando sobre salvar seus filhos enquanto dorme e fica preocupado. Ele acorda antes de ir verificar Tommy. Jake encontra seu filho na garagem, agindo de maneira estranha. Quando tenta se aproximar, o menino o empurra com força contra a parede. No dia seguinte, Jake compartilha o incidente com sua esposa e também destaca o comportamento recentemente bizarro de Tommy. Amy não acredita em suas palavras, mas quando ele insiste, eles levam Tommy a uma conselheira chamada Pereta. Durante a sessão inicial, Tommy confia a Pereta sobre visões apocalípticas que ele tem experimentado. Ele descreve ser levado pelos Senhores Supremos para um lugar escuro e quente onde um grande olho bloqueia o sol. Conforme Pereta começa a fazer muitas perguntas, as vozes na cabeça de Tommy se tornam cada vez mais caóticas, deixando-o profundamente perturbado. Ele cobre os ouvidos e sai abruptamente da sala, deixando seus pais em estado de pânico. Enquanto isso, uma força invisível aperta o crucifixo pendurado no pescoço de Pereta, fazendo-a sufocar. Mas antes que ela seja morta, ela consegue remover a corrente. Tommy então toca a barriga de sua mãe e diz a ela que o bebê parou de chorar. Isso deixa Amy perplexa, já que ela não está grávida. Após esse encontro perturbador, Pereta aconselha Jake a se manter seguro antes de sair da casa, visivelmente angustiada. Enquanto isso, no Missouri, um grupo de pessoas cerca a fazenda de Rick com a intenção de obter informações sobre os Senhores Supremos. Ao testemunhar a presença deles, Rick sai para confrontá-los.
No entanto, ao mesmo tempo, suas veias começam a inchar e ficam de cor carmesim, fazendo-o desmaiar no chão. Após isso, Rick é levado às pressas para um hospital, onde o médico entrega um prognóstico sombrio. Parece que Karellen envenenou com alguma substância, explicando seu pedido de desculpas anterior. Ao saber que seu marido tem pouco tempo de vida, Eli volta para casa e ativa todos os dispositivos eletrônicos na tentativa de falar com Karellen, mas seus esforços são em vão. No dia seguinte, Peretta vai ver um pastor de uma igreja. Embora a igreja esteja abandonada há muito tempo, ele mantém diligentemente as instalações. Peretta conta os eventos recentes na casa de Tommy e mostra sua corrente como evidência. Em resposta, o pastor especula que os senhores supremos são semelhantes a demônios do inferno, mirando aqueles humanos que ainda têm fé em Deus. Apesar dessas circunstâncias terríveis, ele encoraja Peretta a não perder a esperança. 4 meses depois, Jake e Amy recebem uma revelação surpreendente. Amy está grávida, algo que seu filho sabia há muito tempo. Apesar do choque, eles comemoram a boa notícia, e Amy começa a considerar nomes para o próximo bebê. Depois de algum tempo de deliberação, ela sugere um nome, Jennifer. Estranhamente, Tommy conhece o nome antes que Amy possa revelá-lo. Uma noite, Peretta visita a residência da família Gregson para oferecer suas orações. Durante sua visita, o droide alienígena aparece diretamente acima de sua casa, projetando um feixe de luz. Peretta ergue seu crucifixo danificado em direção ao droide, fazendo-o partir. Após isso, ela corre para verificar a família, encontrando-os ilesos. Ela tenta avisá-los sobre a natureza maligna dos Senhores Supremos, mas a família não acredita em suas afirmações. Mais tarde naquela noite, Peretta fica sabendo da doença de Rick pelas notícias e decide visitar sua fazenda. Ao chegar, ela se encontra com Eli e tenta fazer amizade com ela. Enquanto isso, Dr. Boyce prepara um evento especial em seu prédio de escritórios. Ele envia um de seus funcionários, Morton, para a Califórnia a fim de convidar a família Gregson sob o pretexto de entrevistar Jake para um emprego. Sem o conhecimento dos Gregson, Dr. Boyce está seguindo as ordens rigorosas de Karellen, que agora está de olho na família. Jake inicialmente hesita em aceitar o convite, mas concorda eventualmente devido à insistência de Amy. A cena então corta para a noite da festa, onde um grande salão está cheio de pessoas vestidas, incluindo Milo e Raquel. A família Gregson chega e encontra-se com Dr. Boyce. Pouco depois, Tommy é conduzido a uma sala de entretenimento, enquanto Dr. Boyce oferece-se para mostrar Amy ao redor das instalações. Jake encontra casualmente Milo, e os dois se envolvem em conversa. Surpreendentemente, este revela que a organização está encerrando e não está recrutando mais. Sentindo algo errado, Jake compartilha essa informação com sua esposa antes de ir procurar seu filho. Nesse momento, Karellen, o convidado de honra para a noite, faz sua entrada no local da festa. Ele sobe ao palco e informa aos presentes que, com a assistência de Dr. Boyce, tem enviado diferentes espécies de animais para seu planeta natal para estabelecer um zoológico. Após um breve discurso, Karellen instrui Dr. Boyce a levar Amy para a sala com o tabuleiro de Ouija para uma conversa privada. Uma vez lá, Karellen coloca a mão de Amy no tabuleiro, o que lhe permite se comunicar com o bebê ainda não nascido dentro dela. Ele então transmite as mensagens para o céu por meio de um feixe de luz misterioso. Incapaz de compreender o que está acontecendo, Dr. Boyce tenta libertar Amy do domínio de Karellen, mas ela o arremessa inesperadamente pela sala. Enquanto isso, Jake encontra Tommy, mas a mente do menino parece estar sob controle de outra pessoa. As Jake se aproxima de seu filho, ele é empurrado com força contra a parede. Posteriormente, Tommy corre em direção ao telhado e pula. Mas, em vez de cair no chão, ele consegue flutuar a poucos metros acima do solo, evitando um impacto potencialmente fatal. Com esse experimento, Karellen anuncia que o trabalho de Amy está feito. Ela e Tommy então voltam ao seu estado normal de mente, e Jake os leva apressadamente de volta para casa. No caminho, Amy sente uma dor imensa no estômago, fazendo com que ela seja levada às pressas para o hospital. Por outro lado, Milo, que vinha observando o feixe de luz, deduz o propósito por trás das ações de Karellen. Karellen estava usando Amy e o tabuleiro de Ouija para transmitir uma mensagem em sua língua nativa para receptores interestelares. Mais tarde, Milo, acompanhado por Raquel, volta para casa e inicia uma pesquisa. Após uma noite inteira de trabalho diligente, ele descobre que o símbolo que Karellen estava transmitindo no céu era da constelação Carina, o mundo natal dos Senhores Supremos.
Animados pela descoberta, os dois acabam compartilhando um beijo romântico. Na cena seguinte, Karellen viaja de volta para o Missouri para fazer uma visita muito importante a Rick e Ellie. Ele lhes presenteia com um frasco de remédio, alegando que possui o poder de curar completamente Rick. Pouco depois, Peretta irrompe na cena e acusa Karellen de enganar a humanidade. Isso faz com que Karellen confesse que não foi a doença de Rick que causou sua esterilidade, mas sim, foi obra dele próprio. Ele justifica suas ações como um ato de bondade, porque os dias da Terra estão contados. Segundo Karellen, aqueles com filhos enfrentarão dificuldades significativas no futuro próximo, então ele escolheu poupar Rick desse sofrimento. Apesar da explicação, Peretta pega uma espingarda e atira em Karellen, matando-o no local. Isso a faz sentir que os problemas do mundo finalmente acabaram. No entanto, um Rick cheio de culpa entra em ação e administra o frasco de remédio miraculoso a Karellen, revivendo-o à beira da morte. E com sua segunda vida, Karellen diz a uma chorosa Peretta que sua fé na religião é boa, mas ainda em vão, porque ninguém pode impedir o que está por vir. Mais tarde naquela noite, Peretta vê o espírito de sua mãe e o segue até cair de uma sacada, resultando em sua trágica morte. Simultaneamente, no hospital, Amy dá à luz a uma menina chamada Jennifer, cujos olhos emitem um brilho verde peculiar e vívido. A cena avança rapidamente 4 anos, e agora as crianças são mais fortes do que as gerações anteriores, com habilidades telecinéticas e psíquicas. Milo, que está namorando Raquel, se pergunta como serão as gerações futuras. De volta ao Missouri, Rick ainda lida com os efeitos de sua doença e tenta implantar pequenos dispositivos semelhantes a chips em seus braços. Mais tarde, ele é visitado por Karellen em seu quintal, onde o alienígena informa que a última fase começou. Na próxima cena, Milo e Raquel passeiam pelo parque quando avistam uma garota levantando a mão em direção ao céu e gritando o nome de Jennifer. Não apenas no parque, as crianças ao redor do mundo estão seguindo o mesmo caminho. Algumas das crianças até aparecem na porta dos Gregson, procurando por sua líder. Parece que apenas Jennifer tem o poder de mostrar-lhes mundos além da Terra. Vendo esse fenômeno em comum, Jake e Amy decidem se mudar para Nova Atenas, onde os humanos ainda seguem a antiga maneira de viver. Enquanto dirigem para fora de seu lugar, várias crianças bloqueiam o caminho, mas Jennifer as move facilmente com suas habilidades extraordinárias, deixando os pais perplexos. Enquanto tudo isso acontece, Milo descobre que todas as crianças estão conectadas a Jennifer. Para obter mais informações, ele tenta entrar em contato com Jake, mas este ignora suas chamadas, pois quer que seus filhos vivam uma vida normal. Quando os Gregson chegam a Nova Atenas, descobrem que a cidade se encaixa no período antes da chegada dos Senhores Supremos. A cidade é poluída, fedorenta, superlotada, e a morte está sempre à espreita em algum beco. Pouco depois, a família é recebida pelo prefeito da cidade, Jerry Alcroix. O prefeito lhes diz que não precisam se preocupar porque Nova Atenas é completamente diferente de Utopia. Ele então lhes dá um passeio especial antes de levá-los para sua nova casa. Em sua nova residência, Jake recebe uma ligação de Milo mais uma vez. Desta vez, por sugestão de Amy, ele concorda em atender a ligação. Milo pede permissão para falar com Jennifer, ao que Jake concorda. Milo então pede a Jennifer para olhar para um espelho e compartilhar suas visões do futuro. Em resposta, a garota pede que ele se aproxime, depois do qual ela compartilha uma visão sombria da Terra sendo consumida pelas chamas. A visão é tão poderosa que destrói o dispositivo de comunicação, surpreendendo Milo. Jennifer então anuncia uma mensagem arrepiante: o fim começa. Determinado a proteger a Terra, Milo decide se infiltrar na nave dos Senhores Supremos com a intenção de ir ao planeta deles. Sua amada Raquel discorda de sua ideia, mas Milo a convence, assegurando que ele retornará. Após isso, o casal se infiltra no caminhão de transporte e Raquel, com o coração pesado, o coloca em um saco selado a vácuo, assim como os outros animais. Milo é então transportado para a espaçonave, e a nave parte. Na fazenda, Rick está passando por uma intensa dor, pois os pequenos dispositivos semelhantes a chips não o ajudam mais. Ellie tenta acalmá-lo, mas Rick grita o nome de Annabelle, deixando Ellie arrasada. Neste momento, Rick é teleportado de volta no tempo e se encontra no Hotel Four Seasons. Lá, ele começa a viajar por suas antigas lembranças, mas logo percebe que é apenas sua obsessão. Karellen, que também está presente lá, oferece-se para trazê-la de volta e diminuir o tempo para que ele possa passar mais tempo. No entanto, Rick se recusa porque não é real.
Ele toma então uma decisão audaciosa e pede a Karellen para enterrar o quarto, apagando as memórias de uma vez por todas. Naquela noite, Rick sai de casa e se deita no gramado, olhando para o céu. Ellie se junta a ele, e Rick confessa seu amor por ela. Enquanto conversam, ele lentamente desmaia e sucumbe à sua doença. Por outro lado, a família Gregson está desfrutando de um filme antigo em uma sala de cinema, quando Karellen aparece de repente na tela. Ele se dirige às pessoas da Terra pela última vez, afirmando que a Era Dourada está chegando ao fim. Ele também informa que as crianças deixarão a Terra para se tornarem super-humanas e mais nenhuma delas nascerá. Os adultos terão que viver seu século em paz, abrindo caminho para uma nova espécie. Neste momento, uma mulher grávida no hospital entra em pânico, pois seu bebê desapareceu. Após isso, Jennifer começa a flutuar no ar e se move em direção ao céu, seguida por todas as outras crianças do planeta. Os pais não conseguem acreditar no que está acontecendo e gritam na dor da separação. Jake e Amy seguram seu filho e suplicam para que ele fique, o que o menino atende. Os 3 Gregsons restantes então vão em busca do prefeito, Jerry. Eventualmente, o encontram na igreja no cemitério, onde sua filha está enterrada. Ele tem uma bomba relógio ao seu lado, pois está prestes a explodir toda Nova Atenas. Jerry expressa que havia esperança quando seus filhos estavam na Terra, mas agora não há motivo para viver. Jake o encoraja a não perder a esperança e a continuar lutando, mas o prefeito não ouve. Enquanto conversam, Amy percebe que Tommy está desaparecido e sai para encontrá-lo. Quando localiza, Tommy a informa que seu tempo extra na Terra acabou, e ele deve se juntar ao resto das crianças. Amy não consegue impedir seu filho e o assiste subir para o céu com o coração pesado. Com ambos os filhos agora ausentes de suas vidas, Amy se junta a Jake em meio à sua discussão com Jerry. Ela tenta acalmar Jake relembrando o passado deles, sobre como se conheceram e se apaixonaram. O casal então se dá as mãos e a bomba explode, engolfando toda a cidade. Enquanto isso, Jennifer fica no topo de uma colina, reunindo energias em uma luz radiante e enviando-a para o céu. Na nave dos Senhores Supremos, Milo luta por ar e sai do saco. Ele rapidamente pega seus remédios e os injeta em seu corpo. Uma vez estabilizado, ele é recebido por um alienígena chamado Vindarten. Vindarten o informa que se passaram 40 anos na Terra, revelando que estão no 6º planeta no sistema Carina. Milo questiona sobre a condição da Terra, e Vindarten mostra um planeta escuro cheio de lava. O alienígena então revela que o futuro da Terra foi planejado há milênios pelo Supramente, o Criador Supremo. Além disso, ele explica que eles simplesmente viajam para planetas designados pelo Supramente e seguem suas instruções para alterá-los. Depois de ouvir tudo isso, Milo pede permissão para encontrar o Supramente, impulsionado por seu desejo de entender tudo. Ele é então teleportado para um espaço branco onde encontra uma sombra alaranjada que representa o Supramente. Para ajudar Milo a se sentir seguro, assume a forma de Raquel e explica que as crianças são divinas e só podem se tornar parte do todo. Quando Milo pergunta se a humanidade acabou, ele vê reflexos de Raquel e se perde na luz intensa. Quando acorda, já se passaram 85 anos e a Terra agora está abandonada, com toda a humanidade extinta, deixando-o como o último ser humano. No entanto, os Senhores Supremos, que queriam ajudar Milo, lhe apresentam o corpo envelhecido congelado de Raquel. Devastado, Milo retira o colar do corpo, que se despedaça em pedaços. Karellen consola o Milo enlutado e assegura que Raquel continua a existir como uma figura na mente de Milo. O alienígena generosamente oferece a Milo a oportunidade de viver o resto de seus dias na nave dos Senhores Supremos. No entanto, ele se voluntaria para voltar à Terra e relatar suas descobertas como cientista. Ao retornar à Terra, Milo senta-se no meio de uma cidade em ruínas em um sofá antigo. Ele documenta tudo e envia as informações para os Senhores Supremos. Ele reflete sobre sua vida desde o início e implora a Karellen para preservar algo do planeta para garantir a memória duradoura da humanidade. Pouco depois, Milo encontra Jennifer, a última criança restante, reunindo energia do que resta da Terra. O solo sob Milo começa a desmoronar, e o medo o envolve. Na cena final, Milo pede aos Senhores Supremos que, pelo menos, protejam uma lembrança. Em resposta, eles reproduzem suas memórias, permitindo que ele reviva sua vida, sonhos, visões e sentimentos. E por aquele breve momento, bem antes de o mundo explodir, Milo volta a um tempo mais simples, um mundo sem utopia.
Finalmente, o planeta entra em erupção em inúmeros fragmentos flamejantes enquanto os Senhores Supremos voam para longe.